Em termos de versões de tecnologia Profibus, podemos citar a seguinte evolução. Inicialmente, criou-se a versão DPV0, onde existia a comunicação mestre-escravo para a comunicação cíclica baseada em arquivos de SDs e com funções básicas de diagnósticos. Toda a parametrização e configuração dos dispositivos eram basicamente proprietária. Com o DPV1, nessa nova versão, foram incorporadas características como os blocos funcionais, falha segura, alarmes, diagnósticos avançados, comunicação acíclica com o mestre classe 2 e a integração com ferramentas baseadas em EDDL, FDT e DTM. A versão DPV2 trouxe várias outras características, principalmente voltadas a aplicações críticas como sincronismo, controle de movimento, estampas de tempo, comunicação publish-subscriber, upload, download, redundância e a integração do protocolo HART no Profibus DP, dentre outras características. A tecnologia Profibus foi desenvolvida utilizando o modelo OSI, e onde das 7 camadas são utilizadas as camadas 1, 2 e 7. A 1 define o meio físico, a 2 a comunicação e a 7 a aplicação. Veremos mais detalhes posteriormente. Em relação à técnica de transmissão, sabemos que a aplicação de um sistema de comunicação industrial é amplamente influenciada pela escolha do meio de transmissão disponível. Assim sendo, aos requisitos de uso genérico, tais como alta confiabilidade de transmissão, grandes distâncias a serem cobertas, alta velocidade de transmissão, somam-se as exigências específicas da área de automação de processos, tais como a operação em áreas classificadas, transmissão de dados e alimentação no mesmo meio físico, dentre outras. Partindo-se do princípio de que não é possível atender todos os requisitos com um único meio de transmissão, podemos citar os vários tipos definidos e disponíveis de acordo com a tecnologia Profibus. RS485 para uso universal, em especial em sistema de automação da manufatura. RS485-IS para áreas classificadas, intrinsecamente segura, e EC6158-2 para aplicações em sistema de automação em controle de processo, onde temos alimentação e sinal de comunicação num único par de fios, fibra ótica para aplicações em sistemas que demandam grande imunidade às interferências e grandes distâncias. Existem repetidores para Profibus DP. A Vivace lançou recentemente um repetidor para Profibus PA, o VRP10, que comentaremos a seguir. Atualmente, produtos com tecnologia infravermelha e wireless já estão disponíveis no mercado. O padrão RS485 é a tecnologia de transmissão mais frequentemente encontrada no Profibus. Sua aplicação inclui todas as áreas nas quais uma alta taxa de transmissão, aliada a uma instalação simples e barata, se faz necessária. Um par trançado de cobre blindado com um único par condutor é o suficiente nesse caso, e ainda alimentação de cada estação e terminações. Lembrando ainda da opção RS485-IS para operar em áreas intrinsecamente seguras, porém aqui existem outros requisitos mandatórios. Taxa de transmissão entre 9.6 kbps por segundo e 12 megabits podem ser selecionados no Profibus DP, porém, uma única taxa de transmissão é selecionada para todos os dispositivos no barramento. Até 32 estações podem ser conectadas diretamente, sendo que o máximo comprimento de linha permitido depende da taxa de transmissão, que veremos nos próximos slides com mais detalhes. O padrão IEC6158-2 trabalha com um par de fios, já levando alimentação e sinal de comunicação, e trabalha com uma taxa de comunicação fixa de 31.25 kbps por segundo, já que o Profibus PA foi desenvolvido para atender a área de processos e a área classificadas. Entre o Profibus DP e PA existem acopladores de meio físico, que permite a conversão de meio físico e taxas de comunicação. Alguns são transparentes aos mestres e outros possuem endereço. Veremos detalhes no decorrer do treinamento. Em termos de topologias, a tecnologia permite uma grande flexibilidade, certamente respeitando-se algumas regras, e dessa forma tem-se topologias em anel, barramento, estrela e com redundância. Existem regras de quantidade de estações, comprimento de cabeamento, comprimento de derivações, posicionamentos de terminadores, etc., e que são importantes para o perfeito funcionamento da comunicação com integridade e desempenho. Vejamos mais alguns detalhes, principalmente da RS485 e a EC6158-2. Em relação à 485, devemos usar cabo trançado com shield para uma melhor proteção à interferência eletromagnética. Os equipamentos não são alimentados via barramento. Todos os equipamentos são ligados a uma estrutura do tipo barramento linear. Até 32 estações podem ser conectadas a um único segmento. O barramento contém um circuito terminador ativo no início e no final de cada segmento. Para assegurar uma operação livre de erros, ambas as terminações do barramento devem estar sempre ativas.
Normalmente, esses terminadores encontram-se nos próprios conectores de barramento ou no dispositivo de campo, acessíveis através de um DIP switch. No caso em que exista a necessidade de se conectar mais de 32 estações, ou no caso em que a distância total entre as estações ultrapassar um determinado limite, devem ser utilizados repetidores para interconectar diferentes segmentos do barramento. Pode-se expandir a rede até aproximadamente 10 km. A blindagem do cabo deve ser conectada a cada dispositivo DP para prevenir o acoplamento de ruídos eletromagnéticos no sinal. Cada estação escrava deve possuir, portanto, um conector e fornecer para as linhas potenciais 5 volts de terra, de forma a ser adequada à operação dos terminadores da linha. O sinal de 5 volts deve ser capaz de fornecer no mínimo 10 mA para alimentar os terminadores, que podem estar fisicamente localizados no conector, que é o modo usual, ou no próprio dispositivo. A taxa de transmissão pode ser configurada de 9.6 kbps por segundo até 12 megabits por segundo, sendo que a estação que trabalhar com menor taxa é quem vai definir a velocidade da rede, já que somente uma taxa pode ser escolhida. Vale comentar que a distância de cabeamento depende da taxa de comunicação. Por exemplo, a 12 megabits por segundo pode ter no máximo 100 metros sem repetidores, enquanto a 187.5 kbps por segundo sem repetidores a distância máxima é de 1000 metros. Isso porque, com o aumento da taxa de comunicação, a impedância do cabo passa a afetar e tornar o sinal de comunicação mais susceptível a ruídos. E aqui vale um comentário, que é que se o usuário, de acordo com a sua aplicação e requisitos de projeto, possa avaliar a taxa usada, pois nem sempre é necessário utilizar a taxa mais alta e com isso deixar a rede mais susceptível a ruídos. Ou seja, às vezes, com a simples diminuição da taxa, pode-se aumentar consideravelmente a performance e estabilidade da rede. Vale lembrar que a rede Profibus DP trabalha segundo a codificação NRZ, ou seja, sem retorno ao zero, onde o nível lógico do sinal não se altera durante a transmissão de bits 0 e 1. Um caractere é formado por 11 bits, um start bit, 8 bits de dados, um bit de paridade e um stop bit. Quando a lista está ociosa, o nível lógico corresponde ao bit 1 e se modifica o nível 0 quando se inicia um novo start bit. Já em relação à EC1158-2, ela permite, através de um único par de fios, alimentar e comunicar equipamentos de campo, mesmo em áreas intrinsecamente seguras. Além disso, possibilita a manutenção de equipamentos até mesmo durante a operação, sem interferir em outras estações. O Profibus PA foi desenvolvido em cooperação com usuários da indústria de controle e processo, conhecida como NAMUR, satisfazendo os requisitos das indústrias químicas e petroquímicas. As opções e limites do Profibus, com tecnologia de transmissão baseada na IEC 6158-2 para uso em áreas potencialmente explosivas, são definidos pelo modelo FISCO, que foi desenvolvido pelo Instituto Alemão PTB, Instituto Tecnológico de Física, e que é hoje internacionalmente reconhecido como modelo básico para barramentos em áreas classificadas. A transmissão é frequentemente referida como H1 e se baseia nos seguintes princípios. Cada segmento possui somente uma fonte de energia, a fonte de alimentação. A alimentação não é fornecida ao barramento enquanto uma estação está enviando um sinal. O dispositivo de campo consome uma corrente básica constante quando em estado de repouso. O dispositivo de campo agem como consumidores passivos de corrente. Uma terminação passiva de linha é necessária em ambos os fins da linha, principalmente do barramento, neste caso um resistor de 100 ohms e um capacitor de 1 microfarad. Topologias linear, árvore e estrela são permitidas. Com o uso de até 4 repetidores, podemos expandir a rede em até quase 10 km. No caso da modulação, supõe-se uma corrente básica de pelo menos 10 mA consumida por cada dispositivo no barramento. Através da energização do barramento, essa corrente alimentará os dispositivos de campo e os sinais de comunicação são gerados pelo dispositivo, que o enviará por uma modulação de mais ou menos 9 mA sobre a corrente básica. Vale lembrar que na prática é recomendado que se meça a tensão na borneira do equipamento mais distante do acoplador DP/PA, que se possa ter pelo menos 10 volts DC para garantir uma comunicação sem intermitência. Da mesma forma que no 485, na IEC 6158-2 temos regras para distribuição de cabeamento e derivações, também conhecida como SPURs, mesmo em relação à quantidade de equipamentos e posicionamento dos terminadores. Uma distância de 1.900 metros por segmento é permitida, sendo que podemos colocar ainda 4 repetidores e expandir até 10 km. Lembrando que podemos ter no máximo 126 estações, considerando de 10 a 32 estações por segmento.